Aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Curve sua fronte mais uma vez e ore ao Senhor. Meu Pai, diante da Tua presença, te rogamos mais uma vez, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz falando ao nosso coração e nos desperta também, Senhor, para que possamos ver a Tua glória aqui na Tua palavra, naquilo que será ministrado, Senhor. Olhar para Jesus e ver o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor viveu. Senhor, nos revela a Tua glória, porque revela a Ti. E nós pedimos, dar-nos essa graça nessa noite. Estamos assim, te orando, certos de que o Senhor nos dará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós hoje falaremos sobre o honroso serviço a Deus. Irmãos, é uma honra servir a Deus. E a porta de entrada para alguém que quer servir a Deus é a humildade. Não tem como servir a Deus se você não tiver um coração humilde. E há algumas razões para que as coisas sejam assim. Primeiramente, para que a gente, de fato, reconheça a nossa fraqueza, é necessário que a gente seja humilde. Humildade é reconhecer as nossas limitações, reconhecer que não somos tão fortes quanto pensamos que somos, e então, reconhecendo a nossa fraqueza, nós damos espaço para que Deus trabalhe em nós, Deus nos use para a glória do Seu nome. Quando isso de fato acontece, a humildade nos leva a um reconhecimento das nossas fraquezas. Junto a isso, irmãos, Deus nos dá algo maravilhoso, que é o arrependimento. Você deve lembrar daquele dia em que o Espírito Santo, clareou o teu entendimento e te fez observar nas palavras de Cristo Jesus o quanto você é falho, o quanto você é pecador. E isso gerou uma tristeza no seu coração. Isso gerou um desejo de não continuar dessa mesma forma, e isso a Bíblia chama de arrependimento. Além disso, meus irmãos, a humildade também, ela nos faz com que nós coloquemos a nossa confiança não em nós, porque somos fracos. A humildade nos faz colocar a confiança em Deus e no que Deus faz por nós. Observe que eu estou falando do Evangelho, do arrependimento, que vem em decorrência da compreensão das nossas limitações, da nossa fraqueza, mas também a graça e o poder que Deus nos dá, quando humildes, confiamos não em nós, mas naquele que se entregou naquela cruz, que derramou o seu sangue, que sofreu o nosso castigo para nos dar a paz. Meus irmãos, só sabemos o quanto é precioso ou preciosa a obra de Cristo Jesus, quando somos humildes o bastante para abandonar as nossas obras. E alguém que não entendeu o quanto é fraco, é alguém que olha para Jesus e olha para a cruz de Cristo, mas não confia nela. Por quê? Porque no fundo a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que não é humilde, é uma pessoa que confia no que faz, que olha para o que faz e diz: é bom demais, Deus não pode desprezar o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo da melhor forma possível. Ainda ontem, conversava com alguém, a pessoa dizia para mim, em vários momentos, é uma pessoa neófita, nova na fé, a pessoa dizia o seguinte: pastor, eu estou buscando fazer o melhor para Deus. Eu entendi o desejo daquele irmão, de querer fazer o melhor para Deus, e nós devemos ter esse desejo no nosso coração. Mas isso pode se tornar um problema quando nós acreditamos que somos capazes de fazer algo tão bem, tão bom, que Deus vai olhar e vai dizer: não, as tuas obras são boas demais, eu não preciso de nada mais. Meus irmãos, as nossas obras são boas, e são boas para Deus, e são entregues ao Senhor, e Deus se agrada delas, porque nós fazemos através de Cristo Jesus.
É por isso que o crente sempre ora em nome de Jesus, sempre canta em nome de Jesus, e em tudo que nós fazemos em nome de Jesus. Para que isso de fato aconteça na nossa vida e seja verdadeiro, autêntico, é necessário que sejamos humildes, é necessário que haja humildade. Então não tem como nós entrarmos no serviço a Deus se o nosso coração não for humilde, dependente de Deus e confiante em Cristo Jesus. Meus irmãos, um dos homens mais humildes que nós temos conhecimento na Bíblia chama-se João Batista. João Batista foi um servo do Senhor, alguém que a Bíblia chama de a voz do que clama no deserto, ou como ele mesmo se identifica, o precursor, aquele que abre caminho para aquele que vem depois dele. João, irmãos, é um exemplo de homem de Deus, de servo de Deus, extremamente humilde. João, no seu ministério, teve muitos ao seu redor, muitos que ouviam aquilo que ele falava, observava atentamente o que João dizia e buscava viver o que João ensinava. João poderia, na fama que ele tinha entre os seus discípulos, se autodeclarar Cristo e muitos certamente seguiriam João Batista. Mas ele não fez isso, irmãos. João foi alguém que ouviu a voz de Deus no deserto da Judeia. E quando ele ouviu a voz de Deus falando ao seu coração, Deus deixou muito claro qual era o papel dele no ministério que Deus tinha para a vida dele. De maneira que todas as vezes que João era questionado pelos judeus e pelos seus próprios discípulos, João deixava muito claro: eu não sou o Cristo. Em outras palavras, eu não sou o Messias que vocês estão aguardando. Eu não sou aquele ungido que Deus enviará para libertar vocês dos pecados de vocês. Meus irmãos, a tentação rondava o coração de João, certamente, porque muitos queriam que ele fosse de fato o Messias. Mas João sempre dizia: eu não sou, eu não sou, eu não sou. João sabia que o seu ministério era o ministério de precursor. Se você não sabe o que é um precursor, mas já andou numa mata fechada, certamente você já viu um precursor. Quando nós éramos adolescentes, lá no interior do Pernambuco, e íamos para um sítiozinho chamado Paquivira, às vezes a nossa aventura era entrar na mata fechada. E na mata fechada não tem aqueles caminhozinhos que normalmente a gente vê. E sempre tinha que ir alguém na frente com um facão cortando os cipós e cortando os paus para que a gente pudesse abrir caminho ali dentro daquela mata fechada. Aquele que vai à frente, abrindo o caminho, preparando o caminho, este é o precursor. João Batista era o precursor do Messias, o precursor de Cristo. E ele ia, como ele identifica muito bem, à frente, preparando o caminho. Como é que João preparava esse caminho? Ele não fazia como nós fazíamos com o facão. Se bem que as palavras de João são palavras duras, dizendo o seguinte: convertam-se, raça de víboras. Ele falava assim para os fariseus. Mas João Batista, irmãos, pregava uma mensagem de arrependimento. João Batista chamava aqueles que ouviam a sua voz a se arrependerem diante do Deus Santo. E o sinal desse arrependimento e do perdão de Deus era o batismo que ele dava a todos aqueles, ou em todos aqueles, que confiavam e acreditavam naquilo que João Batista ensinava. Este era o ministério de João, o ministério de precursor. Lá no capítulo 1, versículo 20, fica muito claro, irmãos, que João tinha o entendimento de que ele não era o Messias. Quando ele diz assim, João, Evangelho de João, pode voltar alguns capítulos, diz assim, 1 versículo 20, ele, João Batista, confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perceba o quanto João vai apagando as luzes do seu próprio ministério. Outro poderia dizer: eu sou um quase Cristo, ou eu sou alguém que tem um papel de destaque dentro do ministério, mas não, João não está pensando nisso. João quer que as suas luzes se apaguem para que a luz esteja apenas na pessoa central, que é Cristo Jesus, o Messias enviado por Deus. O ministério de João foi vivido em humildade. Ele serviu a Deus, irmãos, em humildade, e ele tem muito a nos ensinar, nós hoje que somos servos do Senhor. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não salvou você
Deus não tirou você daquela vida que você vivia outrora, quando você estava lá aprisionado e amarrado no pecado, para que você pudesse ser um assistente de culto, vir para as reuniões, ouvir a mensagem para casa, está tudo bem. Deus, quando salva e nos tira das trevas para a luz, Deus também nos dá um ministério. E este ministério é um serviço que temos que prestar para o nosso Deus. O ministério é trazermos da parte de Deus uma palavra de ensino, de orientação, de conforto, de edificação, através daquilo que Deus nos deu para realizar. Então, saiba de uma coisa, você é um servo e uma serva de Deus. Não fique olhando para outros como se outros tivessem, o pastor, o presbítero, o diácono, o pessoal que canta, é que tem serviço para Deus. Você também tem serviço para Deus. E aqui nesse capítulo 3, do versículo 22 a 30, o que é que nós encontramos? Encontramos aqui um momento aparentemente conflituoso entre o ministério de Cristo e de João Batista. Entenda bem, um aparente conflito, porque o ministério de Cristo e o ministério de João, eles acontecem no mesmo tempo. E esse momento agora vai nos mostrar que houve, da parte dos discípulos de João, um certo conflito diante daquilo que eles viam Jesus realizar. O texto diz que um judeu, não diz quem era esse judeu, mas os judeus chegavam até os discípulos de João e começavam a questionar os discípulos de João. E o questionamento era o seguinte: vamos dar aqui um nome, José, você que é discípulo de João, aquele Jesus que João batizou lá no Jordão, este Jesus também está batizando. Então, qual é o batismo correto, né? Quem é que de fato está trazendo a purificação de Deus? É os discípulos do teu mestre, José? Ou é os ministros, ou é esse Jesus que está batizando lá nas regiões do norte? Então, esse questionamento gerou no coração dos discípulos de João uma inquietação, que imediatamente despertou neles um sentimento de concorrência. No serviço a Deus, eles estavam servindo a Deus, mas o que Jesus estava a fazer não poderia ser melhor do que o que João Batista estava fazendo. Meus irmãos, esses discípulos precisavam entender o que estava acontecendo. E João, ao escrever o seu evangelho aqui, ele tem a preocupação de mostrar, irmãos, que esse conflito e essa concorrência de fato nunca existiu. Que João Batista, como um servo de Deus, no seu ministério e servindo a Deus, em todo momento colocou todas as luzes, todo o holofote em Jesus e não em si mesmo. Meus irmãos, o texto nos diz que Jesus e João batizavam. E antes de prosseguir, observe o que diz o versículo 22, porque esse texto, se lido sozinho, pode causar uma confusão. Ele diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. O que é que nós podemos entender aqui? Que Jesus batizava também. Que Jesus colocava a água sobre a cabeça daqueles que eram batizados ali e criam. Mas Jesus de fato fazia isso? Se você observar no capítulo 4, versículo 2, o texto vai dizer o seguinte: Evangelho de João, capítulo 4, versículos de número, eu coloquei aqui 2, mas diz assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ou seja, irmãos, na verdade não é o 2, né? O versículo 1, né, que diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, o que estava acontecendo aqui? Não era Jesus batizando. O que estava acontecendo era que os discípulos estavam batizando e Jesus estava ali supervisionando aquilo que estava acontecendo. Mas um judeu maldoso chega aos discípulos de João e diz que Jesus está batizando. Por quê? Porque no coração desse judeu, daquele que vai instigar os discípulos de João, essa concorrência não poderia existir.
porque João é maior e esse Jesus ninguém sabe bem quem é. Meus irmãos, é com este sentimento, é com essa atitude que aqueles discípulos levantam um conflito e vão então até João para que João pudesse dizer alguma coisa. Os discípulos de João estavam intrigados porque muitos estavam indo até Jesus. Imagine só, está lá Jesus batizando e multidões indo até eles, até Jesus, enquanto João Batista estava diminuindo o número daqueles que procuravam João. É como aquela empresa que você vê lá abrindo, todo mundo vai para ela, né, e de repente sua empresa, alguns gatos pingados, alguns clientes, e você fica olhando assim, como é que pode um negócio desse? Meus irmãos, Jesus e João, eles sempre tiveram um ministério harmônico, e João sabia muito bem qual era o seu papel. Quando aqueles iam até Jesus, e os seus discípulos questionavam, como pode então essa multidão indo até ele? Aquele que tu batizaste lá no Jordão, agora tem muitos seguindo a ele. Meus irmãos, no versículo 25 diz assim, observe aí na sua Bíblia, João 3, 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é uma atitude de quem agora está percebendo a coisa pela ótica da concorrência, e quando a concorrência, o orgulho está lá, porque o orgulho, ele naturalmente gera em nós aquela sensação de que nós não podemos ficar por baixo, a gente tem que sempre estar por cima, e ver Jesus tendo agora vários seguidores, enquanto o número de seguidores do mestre, de João Batista, diminuía, isso não era bom. Meus irmãos, os discípulos acreditavam que o ministério de João estava sofrendo algum dano por conta disso, porque agora não vinha tanta gente para João. A competição, como disse C.S. Lewis, ele disse que a competição é a essência do orgulho. E o orgulho é como a galinha que choca todos os pecados. Todo pecado começa lá com orgulho, com a competição, com o olhar o outro por cima e não por baixo. Se sentir por baixo não é algo bom. E os discípulos estavam sendo movidos, os discípulos de João, movidos por esse sentimento. O conflito levantado, irmãos, pelos discípulos de João, serve para destacar uma coisa, a humildade de João Batista. Porque, mais uma vez, os discípulos vão instigar João a fazer alguma coisa. Ô João, melhora o teu marketing, faz alguma coisa para que mais pessoas te procurem. Mas é impressionante porque João, ele não vai por esse caminho. João, ele reconhece o seu papel e humildemente coloca toda a atenção em Cristo Jesus, como ele sempre faz e fez, e nós já vimos aqui no decorrer desse evangelho. Irmãos, quem serve a Cristo deve ser humilde para reconhecer que é apenas um servo. E João deixa isso muito claro no versículo 30, quando ele diz assim, observe aí João 3,30. Diz, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. O que é que João responde para os seus discípulos? Não pensem que eu vim para me destacar. Não faz sentido eu crescer dentro do serviço a Deus. Não faz sentido que as pessoas olhem para mim e me sigam. João não está dizendo aqui que o importante é que as pessoas sigam a Jesus. Meus irmãos, é impressionante a humildade de João. Em outra passagem ele vai dizer que não é digno de desatar as sandálias do Senhor. Você sabe quem é que desatava as sandálias do Senhor? O servo. João está dizendo, eu não sou nem digno de ser servo do meu Senhor Jesus Cristo. Tamanha a humildade dele. Meus queridos irmãos, João era um servo e o seu ministério nos ensina algumas verdades preciosas acerca do serviço a Deus, e eu gostaria de destacar para nós nessa noite. E eu queria que você tivesse com o seu coração escancarado para receber estas verdades, e essas verdades penetrarem aí no seu coração, e você ter a sua vida edificada por elas. Primeiramente, irmãos, no serviço a Deus, nós podemos ser tentados pelos conflitos alheios. Essa experiência de João com os seus discípulos e os discípulos de João com Cristo Jesus nos ensina, irmãos, que no serviço a Deus, naquilo que fazemos para Deus, nós podemos ser tentados pelos conflitos alheios. E eu vou explicar isso para você.
O texto nos diz que foram os discípulos que levantaram o problema entre Cristo e João. O texto não diz que foi João e Jesus. O texto não diz que foi João que olhou para Jesus e disse: não pode, este daí está fazendo o que ele está fazendo. Não foi João. Na verdade foram os discípulos. E aí o que é que nós temos aqui? Um problema alheio. Porque o problema não era de João. O problema era dos discípulos de João. Eles levaram até João Batista o problema a fim de que João pudesse resolver, dar alguma solução ao que estava acontecendo. No versículo 26, veja o que ele diz. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que os discípulos de João lembraram a João quem era aquele que estava agora arrebanhando multidões até ele. João havia dado testemunho, e é possível que alguns dissessem essas palavras pensando da seguinte forma: tu deste testemunho dele, Senhor, agora o negócio deu errado, porque tu falaste quem ele era, e agora tem muita gente procurando ele. E agora como é que vai ser o nosso ministério, Senhor? Como é que vai ser o nosso ministério se todos vão para ele e nós estamos aqui para cumprir o nosso ministério? Meus irmãos, os discípulos pareciam ter entendido que aquilo que estava acontecendo fosse algum tipo de traição. Porque imagine você indicar alguém, imagine você dar um testemunho, um bom testemunho de alguém, e este alguém agora se levantar contra você para te colocar para baixo, né? Meus irmãos, parece que aqui há uma certa sensação de traição. Eles queriam exclusividade de João, do mestre, porém, essa não era a ótica de João Batista. Às vezes, meus irmãos, os conflitos dos discípulos não fazem parte do conflito do mestre, e a gente precisa entender isso. Às vezes, no serviço a Deus, os conflitos são nossos, e nunca será de Cristo Jesus. E às vezes, no discipulado também, às vezes os discípulos estão em conflitos e têm seus problemas, mas o problema não é do mestre. Meus irmãos, nossos conflitos podem não ser os conflitos de Cristo. João estava sendo tentado a dar ouvidos àquela contenda e tomar partido e fazer o que é muito comum dentro da igreja antiga, como a gente vai ver a igreja se dividindo com partidarismo, com facções. Meus irmãos, entretanto, João entendeu que não era aquele o plano de Deus para a sua vida, que o seu plano não era estar em concorrência com Jesus, que o plano de Deus para a sua vida não era estar no mesmo patamar, muito pelo contrário. O que João queria era desaparecer, o que João queria era ficar oculto para que agora todos pudessem olhar para aquele que realmente pode salvar e dar a vida, que é Jesus. Quando sabemos, irmãos, qual é o plano de Deus para nossos ministérios, nós nos livramos de muitas tentações, porque às vezes estamos querendo uma posição que não é nossa e estamos até em concorrência, em disputa com pessoas que estão servindo o mesmo Deus e no mesmo ministério. Meus irmãos, ao servir a Deus, lembre-se de que você será tentado a seguir a ótica dos homens, daqueles que vão estar ao teu redor e vão gerar conflitos e vão trazer os conflitos para você, para que você tome alguma decisão, para que você faça alguma coisa como se aquele problema fosse o problema de Deus, e não é. Meus irmãos, isso será muito tentador, mas mantenha-se firme na visão de Deus, mantenha-se firme no que Deus deu a você, tenha firmeza para permanecer firme como João fez aqui. Ele sabia que ele não era o Cristo, e não havia problema nenhum de que outros procurassem a Cristo Jesus, e aqueles discípulos de João deveriam entender muito bem isso. O texto não diz se eles entenderam, o texto não diz se os discípulos mudaram de ideia, mas o fato é que a grande lição de João aqui é que ele não iria concorrer e muito menos se envolver com aquele conflito carnal que os seus discípulos estavam envolvidos. Meus irmãos, como nós precisamos aprender dessa sabedoria, como nós precisamos entender o que é que Deus tem para nós, para que a gente não seja seduzido por discípulos, por homens que estão ainda na fase do aprendizado, e que muitas vezes até nos colocam em problemas.
Meus irmãos, o episódio ainda nos revela outra verdade preciosa. No serviço a Deus, nós precisamos nos firmar na posição que recebemos de Deus. Quando nós estamos servindo a Deus, a gente precisa estar estabelecido, não são nos nossos projetos, não são nos nossos planos, mas é naquilo que Deus estabeleceu para nós, em outras palavras, no ministério que recebemos da parte dEle. Meus irmãos, é Deus quem dá ministério a seus servos. E aí no versículo 27, João vai deixar isso muito claro. Ele diz assim, versículo 27, observe na sua Bíblia. Diz assim: João respondeu aos seus discípulos: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que é que João está dizendo aqui aos seus discípulos? Se Jesus está batizando, se pessoas estão indo até Ele, e se Jesus está cumprindo de fato um ministério, esse ministério ele não está cumprindo para o homem, ele está cumprindo para Deus, porque é Deus quem dá ministério. Ninguém pode fazer nada como Jesus estava fazendo se não for dado por Deus. E João então deixa claro, irmãos, que é Deus quem dá, é Deus soberanamente quem abençoa as nossas vidas com o ministério. Se os discípulos de Jesus estavam batizando, era porque Deus os havia dado ministério. Não era criação de homens. João reconhece muito bem isso. Da mesma forma que se alguém prega o evangelho de Cristo, é porque recebeu de Deus tal vocação, independente da denominação que ele serve. E eu confesso aqui um pecado. Às vezes a gente olha para alguém assim e diz: poxa, não é congregacional, será que pode sair alguma coisa boa daí, né? Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. Deus não usa placa nem denominação. Deus usa pessoas vocacionadas, independente da denominação. Se de fato Ele está pregando o Evangelho, né? Eu não estou dizendo que Ele está andando com a Bíblia, eu não estou dizendo que Ele te diz que é cristão, estou dizendo que Ele está pregando o Evangelho. Se alguém faz isso, irmãos, podemos ter a certeza de uma coisa: ele recebeu de Deus para fazer aquilo ali. Ele recebeu o dom de Deus para fazer o que ele está fazendo. E João reconhece isso em Jesus. Se Jesus está batizando, se muitos vão até ele, é porque Deus deu a ele, porque ninguém pode fazer o que ele está fazendo se não for Deus soberanamente a agraciar e a abençoar. Meus irmãos, João desfez as pretensões dos seus discípulos, lembrando a eles do seu ministério. E aí, é nesse momento que João então vê o seu lugarzinho pobre, pequeno, dentro daquilo que Deus havia determinado. E aí, irmãos, primeiramente, ele diz que não é o Cristo. No versículo 28, diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Essas palavras de João agora para os seus discípulos é o seguinte: não se iludam. Vocês estão querendo me colocar num lugar que não me pertence. O meu lugar não é estar no patamar do Messias. Eu não sou o Cristo. E João diz mais: eu já disse a vocês em outro momento. Parece que João quer insistir nos discípulos, na mente dele, de que eles não adiantava eles quererem insistir que João era o Messias. E João diz: eu não sou o Messias. Meus queridos irmãos, o Messias é Jesus. Ele não desejava assumir o lugar de Cristo, porque não era o lugar que lhe pertencia. Meus irmãos, além disso, ainda percebemos que João sabe bem qual é o seu lugar. Quando ele diz: eu sou o precursor, ele usa duas imagens. A primeira, que já mostrei a vocês, a imagem do precursor, daquele que vai adiante, abrindo caminho para o Messias que viria. E a outra imagem é a imagem do amigo do noivo, que para nós aqui não é muito comum, no noivado, ter alguém que cuide de toda a festividade como um amigo do noivo. Na cultura da época de Jesus, o que era um amigo do noivo? Era aquele que estava com a responsabilidade de organizar toda a festividade, e para isso ele tinha o dever da seguinte coisa: quando o casal se unia e o casamento era feito, a festa só começava quando de fato ali se consumasse o ato e ele pudesse chegar em público e dizer: agora podemos celebrar,
porque de fato o casamento se consumou. Então o amigo do noivo tinha a responsabilidade de acompanhar o casal até o momento da consumação e depois comunicar a todos que a festa pode começar, porque o noivo agora está casado com a sua noiva e agora eles vão viver a aliança que firmaram com o Senhor. Então a festa começava e passavam dias, irmãos, celebrando a Deus por esse casamento. João diz agora que é o amigo do noivo, que o noivo é Cristo. E que quem é a noiva? A igreja. Nós somos a noiva. Então João diz, eu sou o noivo. E cabe ao noivo, ao amigo do noivo, cabe ao amigo do noivo acompanhar o noivo até o momento. E João diz, eu já fiz isso. Veja o que ele diz aqui no versículo 29. Ele diz, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Aí ele termina dizendo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele está dizendo, eu sou o precursor, não adianta vocês insistirem. Eu sou apenas um amigo do noivo. O meu papel é contemplar a chegada do noivo que vai estar com a sua noiva. E João aqui mais uma vez nos mostra, meus irmãos, a sua humildade, a sua pequenez, e uma pequenez, irmãos, que mostra a grandeza dele, a grandeza da sua humildade. João estava convicto de que seu papel era abrir o caminho para Cristo e permanecer firme na posição que havia recebido de Deus, ou seja, no seu ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você, devemos, meus irmãos, saber qual é o ministério que Deus nos deu. Dentro disso que nós estamos vivendo, dentro do serviço que temos prestado ao Senhor, precisamos saber qual é o nosso lugar, para que a gente possa estar firme lá. Os planos eternos do Senhor, irmãos, se cumprem em nós se nós estivermos dentro daquilo que recebemos dEle. Porque às vezes a gente está querendo e fugindo de algo que Deus nos deu, e querendo coisas que o nosso coração quer e não é o que Deus quer para a gente. Essa semana eu conversava com alguém e eu dizia, às vezes a gente está desejando o que não é uma necessidade nossa, né? A gente deseja, a gente quer aquilo, tanto aquilo ali, mas Deus olha do céu e o que Deus vê em nós é a nossa necessidade. É como um pai que olha para o seu filho e sabe que o filho deseja chocolate e pipoca toda hora, mas o pai olha e diz, não é o que você necessita, porque se você for comer chocolate e pipoca toda hora, você não vai ter uma saúde, você não vai se desenvolver bem. E o pai então dá o feijão com arroz. É assim que acontece com Deus muitas vezes. Recebemos da parte de Deus um ministério, temos algo para fazer para que o nome de Cristo seja evidenciado, para que o nosso Deus se alegre conosco. Não é para nós vermos a coisa crescendo, não. É para que Deus se alegre. Essa é a motivação do que devemos fazer para o nosso Deus. Mas aí às vezes estamos desejando outra coisa, aquilo que Deus não nos deu, aquilo que desejamos e não é aquilo que Deus quer para nós, não é o que Deus quer para nossas necessidades. Meus irmãos, se o seu papel é pregar, não queira a posição de cantar. Às vezes até isso, todo mundo chega na igreja, né, parece que o ministério de louvor atrai, né? Porque assim, todo mundo acha de certa forma que canta, né? E aí o ministério de louvor é o primeiro, né? Meus irmãos, nós precisamos saber o que é que Deus tem para a nossa vida. Minha irmã, meu irmão, Deus te chamou, Deus te deu um ministério, Ele te colocou na seara dEle para você servir. E você precisa entender qual é o teu ministério, para que você não seja tentado e para que você permaneça firme no que Deus tem para você. Mesmo que os homens cheguem com propostas e digam, não é isso para você, mas você sabe o que é que Deus tem para você. Permaneça firme no ministério que você recebeu de Deus. E sirva a Ele com humildade, como João aqui nos ensina, né? Uma humildade tremenda. Acredito que maior do que Ele, só a de Cristo, meus irmãos. Mantenha-se firme no ministério que o Senhor te deu. Tome consciência disso. Se você não está conseguindo entender qual é o ministério que Deus te deu, peça a Ele que ilumine, que abra os teus olhos para você perceber o que é que Ele tem para a sua vida. Por fim, outra verdade preciosa ainda que nós podemos perceber aqui nessa passagem, acerca do serviço a Deus,
meus irmãos, é que no serviço a Deus, nós devemos glorificar a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo, é o fim do nosso ministério. O nosso ministério, nós não fomos chamados para arrebanhar multidões, às vezes teremos um ministério bastante solitário, um ministério em que nós não veremos nem os frutos. Às vezes você está lá plantando, aí no dia que você deixa de plantar e vai para outro lugar, aí os frutos começam a aparecer. É interessante isso que acontece, irmãos. A gente está lá fazendo a coisa e Deus não nos dá o privilégio de perceber aquilo que está sendo plantado. Às vezes bate até um desânimo, e eu confesso a vocês, às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, parece que não cresce, não evolui, não sai. Aí Deus nos lembra que é Ele quem faz crescer, que o fruto vem dEle, irmãos. E quem sabe eu não vou nem ver os frutos, quem sabe eu vou partir desse mundo e outros colherão o fruto daquilo que nós temos plantado aqui, no coração de vocês, no coração das crianças aqui da nossa igreja. Deus é quem sabe. Meus irmãos, no serviço a Deus devemos glorificar a pessoa de Cristo, porque este é o propósito maior. E aí João conclui que Cristo não é um concorrente seu. O ministério de João deveria ser apagado para que as luzes da ribalta apontassem unicamente para Cristo Jesus. E ele termina com essas palavras tão emblemáticas que João aqui ele grava para nós no versículo 30, quando diz assim, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele esteja no pódio, no lugar mais alto, e que eu desapareça, que eu não seja visto. É isso que João está dizendo aqui para os seus discípulos. Quanto mais as pessoas vissem em Cristo, visse quem era Cristo e reconhecesse que Jesus é o Cristo, o Messias encarnado, João mais satisfeito estava. E eu acho que às vezes a gente está muito assim, né? É importante que as pessoas me vejam, é importante que as pessoas saibam quem eu sou. Meus irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus chamou você como um instrumento para que Cristo seja visto em você. E eu digo mais a você, quando Cristo é visto em você, no que você faz, no que você diz, no que você ensina, e Deus se alegra com isso, mais satisfeito o coração de filho está. Não é porque a gente vai ser próspero, né? Não é porque a gente não vai adoecer, não, é porque Deus vai se alegrar daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa lembrar disso. Meus irmãos, em Cristo está toda a autoridade, como diz lá em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada, disse Jesus, no céu e na terra. É a Ele que todos devem servir. É por isso que João está dizendo que eu diminua, que eu desapareça e que Ele apareça. O serviço a Deus, irmãos, é um meio de Jesus ser conhecido e ninguém deve tomar o lugar de Cristo. Caso contrário, o seu serviço não será um serviço louvável. Você não vai colher fruto algum desse trabalho que você está executando. Deus, Ele nos chamou para que Jesus seja glorificado através de nós. Você é instrumento. Quanto mais Jesus aparecer em você, quanto mais pessoas disserem que veem Jesus em você, no que você faz, no que você diz, no que você ensina, mais você está cumprindo o seu ministério, mais você está servindo a Deus. Devemos apagar as nossas vidas para que a luz de Jesus apareça. Às vezes encontramos pessoas, cabisbaixas, desanimadas, sabe por quê? Porque esperam um tapinha nas costas, porque o combustível do serviço delas está no aplauso que as pessoas dão a ela. Irmãos, e quando nós vivemos assim, a gente rapidamente desiste do ministério, porque a gente não vai ter tapinha nas costas, porque não deveria ser esse o nosso propósito. Na verdade, o nosso propósito é que Jesus apareça, é que Jesus seja visto. Ele é o centro a quem, irmãos, devemos honrar em tudo que fazemos nessa vida. As crianças devem ver em você Cristo Jesus, os adultos devem ver em você Jesus,
através do que você ensina, do que você faz. Os casais precisam ver em você o modelo de Cristo Jesus. Meus irmãos, é assim, este é o propósito daquilo que a gente faz, do serviço honroso que prestamos ao nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta ao seu coração. Jesus tem sido glorificado na sua vida? As pessoas têm visto mais de Cristo em você, através do que você faz? Eu vou concluir aqui as minhas palavras, trazendo ao nosso coração algumas aplicações diante do que nós vimos aqui. Primeiramente, meu querido irmão, cuidado com aqueles que tentarão você a entrar num conflito que não te pertence. Os discípulos de João fizeram isso com João, tentaram ele. João, resolve aí. Aquele que está ali está querendo competir contigo. Repreenda isso. Tenha a prudência e a sabedoria. Não deixe ser levado como criança. Essa semana aconteceu uma coisa e eu tive que repreender os meus filhos. E uma das repreensões, na hora da repreensão, um disse para mim assim: papai, foi no entusiasmo da hora. Eu fiz o que eu fiz porque eu estava entusiasmado e acabei falando e dizendo, ou seja, eu fui levado pelas emoções. As crianças normalmente elas são assim seduzidas, né? Mas peça a Deus a sabedoria para você ser prudente, porque certamente te tentarão e te colocarão em conflitos que podem até prejudicar o teu ministério, podem até prejudicar o teu reino, o reino de Deus, não o teu reino, o reino de Deus. Pessoas orgulhosas cercarão as nossas vidas para pôr lenha na fogueira, porque sempre tem aquelas pessoas que se sentam no auditório e querem ver o circo pegando fogo, né? Para ver como é que vai terminar. Será que vai dar certo? Será que vai terminar? Esteja atento lá no trabalho, esteja atento, né, no seu convívio, esteja atento. Lembre-se de se manter na humildade de Cristo, seja prudente e sirva ao seu Senhor. Além disso, firme seu ministério naquilo que Deus te deu. Não firme nas palavras dos homens, nem no que os homens podem dizer acerca de você, porque os homens podem se enganar muito facilmente com você. Mas quando você tem convicção do que Deus te deu, nada vai te abalar, porque você sabe a quem serve e você sabe qual é a sua posição dentro daquilo que Deus colocou na tua responsabilidade. Mesmo que os homens cheguem e digam: você não é o Cristo, mesmo que os homens queiram te seduzir, você estará firme na vontade do Senhor. Você tem um papel muito importante no reino. Os planos que Deus tem para a sua vida acontecerão através do serviço que Ele te deu para realizar. Não se esqueça disso. Deus tem coisas para fazer, Ele vai fazer através do que você tem para fazer, através do serviço que você está prestando e honrando a Ele. Portanto, se firme nele, se firme em Deus e no que Ele te deu, e busque a glória de Cristo Jesus. Faça da glória de Cristo o teu motivo, né? Eu quero fazer, eu não quero ouvir o que A ou B tem a dizer, eu quero agradar o meu Deus, eu quero ver Cristo sendo conhecido no mundo. Faça disso o maior motivo do teu ministério. Caso contrário, seu coração vai desanimar, seu coração vai se abater, você vai ficar sem graça para prosseguir, e no fim você vai perceber que o seu coração estava o tempo todo no lugar errado, estava firmado no lugar errado. Por fim, se você quer servir a Deus, deve aprender a humildade. Ela é a porta de entrada para o serviço a Deus. É por meio dela que você enxergará quem realmente você é e o quanto você precisa de Cristo Jesus para cumprir o que o Senhor colocou sobre a tua responsabilidade. Seja humilde, assim você participará do honroso serviço que Deus, santo e perfeito, compartilha e dá a pecadores como nós. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê bom êxito no ministério que Ele nos deu. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Senhor nesse momento, pedindo a Ele a graça. Curve sua fronte, curve o seu pescoço e fale ao Senhor, fale com o Senhor. Meu Deus, diante do Senhor nós estamos e te louvamos porque a Tua palavra, ela perscruta o nosso coração. Meu Deus, nós não conseguimos esconder nada do Senhor porque o Senhor sabe do que
que acontece no nosso coração, antes que as palavras sejam verbalizadas, antes que o som das palavras sejam emitidas, o Senhor já está a ver o que acontece dentro do nosso coração. Eu te peço pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, todos eles que receberam do Senhor um serviço, um ministério. Meu Deus, que nessa noite, ao ouvir aquilo que a Tua palavra aqui nos ensina, que eles possam, Deus, ouvir a Tua voz e serem fortalecidos e edificados pelo Senhor. Meu Deus, tenhas misericórdia da Tua igreja. Meu Senhor, que o nosso coração e a motivação daquilo que fazemos esteja sempre no Senhor, na glória de Cristo Jesus, como esteve no coração de João Batista. E que nós possamos dizer que Cristo apareça, que os homens vejam em Cristo, que as pessoas aplaudam a Cristo, e que nós sejamos omitidos, e que nós, Senhor, sejamos ocultados, para que o Teu nome cresça e o Teu nome apareça. Meu Pai, seja com a Tua igreja, no decorrer dessa semana, dá-nos o discernimento e a prudência naquilo que temos para fazer. Que a Tua palavra, Senhor, que é tão clara, tão viva, tão direta, Pai, nos conduza naquilo que precisamos fazer no decorrer dessa semana, para que o Teu nome seja sempre exaltado, porque esse é o desejo do nosso coração. Assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.